Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Números do capítulo 25 ao capítulo 27. Os filhos de Israel se renderam ao erro. Foram convidados, aceitaram, e mais que fazer uma pequena social, se envolveram de fato no erro, renderam tributo a outros deuses, fizeram o que o Senhor tinha dito que não era para fazer. O Senhor já tinha dito que aquilo era errado e eles foram lá e fizeram aquilo que não era para ser feito. Deviam conquistar e acabar com todo o povo da terra, mas foram lá e se misturaram, se renderam aos deuses daquele povo. Lá no capítulo 31, nós vamos saber que Balaão participou dessa situação aqui. Aqui não fala nada ainda, mas já adianto porque logo, permitindo o Senhor, nós vamos voltar a falar dele e terá ligação com essa situação apresentada aqui no capítulo 25, na porção que nós lemos hoje. Os que fizeram as coisas erradas deviam morrer. E mesmo no meio do choro do povo, todo mundo ali entristecido, chateado, ainda teve um que passeou no meio do povo como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse nada de errado, entrou na tenda como uma midianita, parecia que estava tudo em ordem. Misericórdia. Eles faziam tantas coisas erradas, mas eles queriam sempre culpar o líder Moisés, os líderes Moisés, Arão, o sacerdote e tudo mais, queriam culpá-los por conta das coisas que davam errado. Muitas vezes o líder participa e até incentiva o erro. E deve ser sim cobrado, igualmente e até mais do que o restante do povo que praticou. O problema é que normalmente o líder que faz isso, erra e incentiva o erro, acaba tendo defensores, como se ele não tivesse culpa. E quem luta contra o erro, o líder que luta contra o erro, a esses acabam tentando culpar como errado, porque ele está indo contra o que a maioria quer. O que estão achando que está certo, então ele está indo contra, então culpa ele. Nós precisamos tomar cuidado com essas coisas, porque muitas vezes nós nos envolvemos nisso em várias esferas, em várias situações, dentro das nossas comunidades de fé, na sociedade, em várias situações, muitas vezes nós nos envolvemos nisso, nós precisamos tomar cuidado para não irmos por esse mesmo caminho. Precisamos dar honra a quem tem honra, honrar o líder que realmente busca a vontade do Senhor e, de fato, alertar e orientar para que tomemos cuidado com aqueles que não buscam a vontade do Senhor, aqueles que fingem buscar. Precisamos realmente tomar cuidado com essas coisas, porque o mais importante é buscar a vontade do Senhor. Chegou a hora, então, de contar novamente o povo. E, da mesma forma, os de 20 anos para cima, das outras tribos, na tribo de Levi, de 1 mês para cima, tudo acontecendo novamente. E aqui se confirma que aquela geração que tinha saído do Egito, com mais de 20 anos, já tinha perecido no deserto, confirmando aquilo que o Senhor dissera. Os 40 anos total, do tempo total no deserto estavam chegando ao fim. Caleb e Josué não morreram, confirmando igualmente aquilo que o Senhor falara. Então, estava chegando a hora de Moisés morrer, porque ele bateu na rocha quando deveria falar com ela, e ali foi definido que ele não colocaria o povo, não lideraria o povo na entrada da terra. Estava chegando a hora da morte de Moisés. Mas nós estamos ainda no capítulo 27 de Números. E Números vai até o capítulo 36. E ainda tem todo o livro do Deuteronômio, que tem 34 capítulos, para que de fato Moisés morra. Puxa, vai demorar bastante ainda. Como é que já está chegando a hora dele morrer? Bom, a realidade, se nós pararmos para avaliar com cuidado, é que esses capítulos seguintes de Números e o próprio livro do Deuteronômio, eles contam fatos, contam eventos que aconteceram ainda durante a caminhada e são contados depois. Alguns eventos que foram contados antes são contados novamente, quer com mais detalhes, quer apenas para reforçar e contar novamente o que aconteceu. Ou alguns eventos, é claro, aconteceram entre a confirmação de Josué como líder e a morte de Moisés, o que deve ter sido um pouco mais rápido do que faz parecer se pensarmos na sequência do texto. Entender esse detalhe nos ajuda a entender um pouco a cronologia dos eventos que são contados agora a partir do momento de Números para frente, Deuteronômio. Josué e Juízes
parecem muitas vezes misturar os assuntos. Só que na verdade eles estão realmente contando o mesmo assunto, mas para livros diferentes. E era necessário retomar alguns assuntos para poder contar a história de fato. Só com o tempo os livros foram juntados em um só, como a Bíblia, como nós temos na Bíblia, ainda que tenha 66 livros, mas aí quando nós lemos parece que é uma sequência. Na verdade, durante muito tempo eram livros separados, que eram considerados inspirados, e que só se tornaram um, como a Bíblia, como um todo, depois de muito tempo. Então alguns contam de novo a mesma história, porque na verdade estão retomando por ser um novo livro, por ser um outro livro. Isso acontece agora, como acontece com Josué e Juízes, acontece agora com essa sequência de Números e Deuteronômio, e a cronologia então fica parecendo muito demorado os eventos, parece que se esticou demais até tudo acontecer. Na verdade está contando eventos que se passaram antes, está contando eventos que se passaram ali naquele momento mesmo, entre uma coisa e outra, entre a confirmação de Josué e a morte de Moisés, mas está contando de novo alguns eventos que já se passaram. Como eu falei, nós vamos voltar no capítulo 31 a falar do que aconteceu no capítulo 25, que nós lemos na passagem de hoje. Então, existe uma cronologia diferente na sequência agora desse nosso texto. Vamos voltar a falar a respeito do deserto? Apesar de entender pessoalmente que o tempo no deserto começou exatamente depois que o povo saiu do Egito e passou o mar, como a maioria das pessoas entende que o tempo no deserto é só depois que os espias são enviados para observar a terra e voltam com um relatório que faz o povo murmurar, eu vou seguir esse entendimento. Eu vou concordar para desenvolver esse nosso entendimento, esse nosso pensamento, que o deserto começa nesse momento em que o povo não acredita que pode entrar na terra, fica com medo diante do relatório. Vamos definir esse momento para que possamos então entender que a forma como as pessoas normalmente desenvolvem essa ideia do que é deserto, mesmo entendendo a partir desse pressuposto que foi só depois do envio dos espias, a forma como se entende normalmente não está certa, não se encaixa com o que de fato a Bíblia revela a respeito do tempo no deserto. Principalmente se nós realmente entendemos dessa forma, que o deserto começou apenas depois que os espias são enviados. De fato, isso não tem ligação com provação, então. Se o deserto só começa depois que os espias são enviados, não existe essa situação de que é um tempo ruim, estou no deserto. O deserto não começou por conta da provação. O deserto começou por conta da desconfiança da ação de Deus. Era tempo de tratamento para aprender a confiar no Senhor. A provação de fato acontece durante o tempo no deserto, é lógico. Mas é mais para mostrar que, mesmo num lugar terrível para se estar, o cuidado do Senhor se apresenta, que o Senhor cuida de fato, mesmo nos momentos mais complicados. Era para mostrar que, mesmo que houvesse aparentes dificuldades para entrar na Terra Prometida, o Senhor ia cuidar de tudo. Não precisamos olhar para as dificuldades e temê-las. Nós precisamos ter certeza que o Senhor vai nos dar força para enfrentarmos essas dificuldades. Às vezes, até transpô-las, passar por elas. Outras vezes, enfrentar, passar durante a dificuldade. O tempo no deserto, o povo passou pelo tempo no deserto, mas o Senhor estava com o povo e cuidou do povo. Deu comida, deu água. Aqueles que não confiaram desde o começo tiveram que passar pela morte, como foi definido desde o início. Mas, ainda assim, quem estava no deserto teria tudo para morrer definitivamente, todos morreriam. E o Senhor cuidou para que um povo saísse dali do deserto. Era para o povo já ter aprendido que o Senhor cuida de tudo desde o tempo que viu tudo o que aconteceu para que eles saíssem do Egito. Mas parece que eles não tinham aprendido ainda. A Bíblia conta que o coração de Faraó foi endurecido para que Deus mostrasse as suas maravilhas. Então, o povo poderia ter visto tudo aquilo e entendido que, ainda que parecesse muito difícil ou até muito complicado que fosse realidade a saída do Egito, eles estavam fora do Egito. Eles sabiam que Deus cuidava de tudo, mesmo quando tudo parecia complicado e difícil. Então, não era para o povo mais ter duvidado, já era para ter acreditado, confiado desde o começo. E, no entanto, eles duvidaram.
A Bíblia não fala então que o coração do povo foi endurecido para que então o tempo no deserto acontecesse. Mas o Senhor sabia como era o coração do povo. Desde o início o Senhor fala, esse povo é de coração duro. O Senhor já tinha notado todas as coisas, sabia de todas as coisas. Já estava tratando com o povo. Notado não, estava tratando com o povo por conta da forma como o povo normalmente reagia. Já tentando ensinar, mudar, aprimorar, buscar para entender mais a respeito da sua vontade. Então não havia nenhuma predição que o povo tivesse realmente que ir para o deserto. Talvez se o povo não tivesse duvidado, tivesse tomado a terra logo de cara. Mas exatamente porque o povo duvidou da ação do Senhor, foi necessário ir para o deserto para que eles vissem que em situações tidas como impossíveis, o Senhor faz acontecer quando é a vontade dele. Ele cuida mesmo nos momentos mais complicados. Quer dizer então que nós não entramos no deserto apenas como um rito de passagem espiritual, se nós pensarmos nesses 40 anos que o povo teve que enfrentar. Nós entramos por conta da dúvida. E nesse exemplo da Bíblia no Antigo Testamento, nós podemos entender que até os que não duvidaram da possibilidade de entrar na Terra Prometida foram para o deserto junto com aqueles que duvidaram. E desses, Moisés ainda perdeu a cabeça no meio do caminho, em vez de falar com a rocha, bateu nela, e aí só 2 saíram vivos, que foram Caleb e Josué. Os demais, os conscientes naquele dia da dúvida, pela contagem dos de 20 anos para cima, talvez tenha sido essa a idade para definir o ser consciente do que estava acontecendo, todos morreram. Uma nova geração sai do deserto. Os que tinham menos, os pequeninos que seriam por presa, serão aqueles que vão tomar a terra prometida, porque o Senhor é quem estava cuidando de tudo para que o povo tomasse a terra prometida. Quer dizer, só sai do deserto então quem entra, mesmo quem entra sem duvidar. Para sair do deserto a gente tem que entrar sem duvidar, porque quem duvidou pereceu no deserto. Então não tem essa de que eu estou no deserto. É um pouco mais complicado nesse aspecto, comparando com a ideia do Antigo Testamento. Só vai sair do deserto quem entrou para acompanhar apenas, e quem duvidou não sai de lá. Quem teve desconfiança e foi para o deserto pela desconfiança, não sai do deserto. E isso, é claro, com essa visão que nós temos diante do que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Há uma outra ideia sobre a qual ainda trataremos na sequência, em outra mensagem, permitindo o Senhor que aprofunda um pouco mais a ideia a respeito do que é esse tempo no deserto. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.